Evangelho de João, capítulo 13. Estaremos a ler do verso 18 a 30. Nos é dito o seguinte: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra as Escrituras, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo dito, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos, olhando uns aos outros, duvidando de quem ele falava, ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez o sinal a este, para que o perguntasse quem era aquele de quem ele estava a falar. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E pôs do bocado e entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dizera isto. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhes tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Amém? Em nosso tempo, em nossos tempos eleitos de Deus, tempos de contínuos escândalos na igreja, tempos de tamanha hipocrisia, tempos de vidas duplas, tempos de escândalos sexuais, tempos de apostasias constantes, Judas se torna uma lição tão necessária para a Igreja de Cristo. Judas se torna um tema, pese embora que muitos de nós não gostemos de ouvir, muitos de nós nos vimos um pouco recuados em abordarmos sobre Judas, mas Judas se torna em nossos dias um protótipo de como tem sido a crise evangélica que temos, de certo modo, presenciados. Quando pensamos sobre os piores homens da história, pensamos em muitos. Pensamos em Adolf Hitler, pensamos em Joseph Stalin, pensamos entre outros e muitos assassinos de multidões. Mas ainda assim, Judas continua no top desses homens. Qualquer lista que façamos dos piores, dos mais vis e dos mais miseráveis homens da história da humanidade, Judas continuará estando no top. Comparando a Brutus, que traiu um dos maiores imperadores da história, comparando a Mijafar, que traiu a sua própria nação e levou a sua nação em escravatura, a ser escravo de uma outra nação durante 2 séculos, ainda assim, nenhum deles se torna mais vil, mais mau, mais desprezível em relação a Judas. Sua história é um exemplo mais realista da depravação humana. Sua história é um exemplo mais realista do que um homem pode andar com Cristo, pode viver com Cristo, pode conviver com Cristo e ainda assim continuar a ser dos maiores enganadores, dos maiores hipócritas que a história poderá registrar. Seu nome, Judas, era um nome bastante comum naquela altura. Parou de ser comum, como sublinhei, pois desde que Judas se tornou aquele marco histórico, desde que Judas se tornou
aquele nome associado à traição do Filho de Deus, o nome de Judas deixou de ser comum. Iscariote provém da sua cidade natalícia, a cidade de Iscariote, que ficava a sul de Jerusalém, aproximadamente 40 quilômetros depois de Belém. Ele era o único dos 12 discípulos não galileu. Ele é conhecido por trair o Filho de Deus de maneira mais infame da história, com um beijo. Ele é o traidor mais desprezível da humanidade. Judas, amada igreja, precisamos entender, ele é o exemplo mais absurdo, ele é o exemplo mais colossal das oportunidades perdidas. Quando olhamos para a igreja na presente data, quando olhamos para os pecados que assolam a igreja na presente data, não vemos nada diferente daquilo que seria seguidores de Judas em vez de seguidores de Cristo. Esse é o tema que eu quero tratar hoje com a igreja. Seguidores de Judas. Continuamente, estamos acostumados continuamente a falarmos sobre seguidores de Cristo. Os cristãos são conhecidos como seguidores de Cristo, mas hoje eu quero abordar com os irmãos sobre seguidores de Judas. Porque ele se faz muito necessário, tal tema se faz muito necessário hoje, porque temos visto, de fato, muitos imensos seguidores de Judas dentro da igreja. Quando olhamos para a igreja, encontramos hoje hipocrisia religiosa, aquela aparência de santidade, enquanto a nossa prática no privado é totalmente o contrário. Temos visto corrupção, desonestidade, suborno, fraudes, roubos de recursos e por aí afora. Temos visto orgulhos espirituais, o sentimento de superioridade em relação aos outros. Temos visto situações de fofoquices e divisões, intrigas no seio da congregação. Temos visto manipulação espiritual, usar religião para controlar ou intimidar os outros. Temos visto a falta de perdão e violência, rivalidades pessoais e conflitos dentro da congregação. E temos visto, no final das contas, que muitas vezes podemos, de fato, estar na igreja, podemos crescer na igreja, podemos andar com Cristo durante 3 anos e ainda assim nos tornamos filhos da luz ou filhos da perdição. E este é o cenário da igreja. Pecados contundentes, hipocrisia, vida dupla, que nada difere a Judas, temos visto continuamente no seio da igreja. Ultimamente, nos últimos dias, temos sido assolados com notícias de escândalos, de imoralidades sexuais vindo de líderes de igrejas. Escândalos de imoralidades sexuais recorrentes na igreja. Temos visto pessoas tão próximas de nós liderando. Temos visto liderados e líderes se apostatando. Temos visto continuamente pessoas confessando que lideram uma igreja, mas que não têm vidas devocionais em casa. Pessoas que lideram a igreja durante anos, décadas, mas que já estão mortos há anos e décadas. Pessoas, líderes casados, lideram a igreja há anos, décadas, e no mesmo tempo, que não têm relacionamento bíblico, coerente, próximo com as suas respectivas mulheres. Temos visto líderes jovens liderando grupos de jovens, enquanto isso vivem em contínua fornicação, enquanto isso vivem uma vida totalmente infame, contrária àquilo que é a sua qualificação como líderes de jovens. Portanto, escândalo após escândalos têm assolado a igreja. E nada nos lembra estes, a semelhança de Cristo, não tem nada, senão a de Judas, que andou com Cristo durante 3 anos, ouvindo os mesmos ensinos que os 11 tiveram, mas enquanto o ensino de Cristo nos 12 brandava
como luz que dissipava as trevas, quanto a Judas, simplesmente o seu coração se via cada vez mais endurecido quando ouvindo a pregação do Evangelho. O mesmo sol, como disse certo puritano, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece a argila. A pregação do Evangelho, ele pode ter a capacidade de condenar ou de salvar. Quando ouvimos continuamente a pregação do Evangelho com a mente cauterizada, com o coração cauterizado, a mesma pregação que pode salvar o que está bem próximo de ti, a mesma que tu pode condenar, e assim foi com Judas. Judas queria sair. Judas queria sair daquele meio. Judas estava ali com os 12, mas Judas estava cansado. Judas estava entediado daquele sinal. Ele queria sair, ele queria muito sair, mas ele não conseguia mais sair. Ele estava tão comprometido com aquela causa, com intenção errada, obviamente, mas ele estava tão comprometido com aquela causa que ele não conseguia sair. Mesmo quando Jesus Cristo havia pregado, isto é, no Sermão do Monte, milhares de pessoas ouviam o nosso Senhor Jesus Cristo. E pós o sermão, as pessoas simplesmente foram embora. Um dos discípulos disse: quem poderá suportar tamanho sermão? Quem poderá suportar tamanha verdade? As pessoas foram embora. Mas Judas ainda estava ali. Judas ainda estava ali. Portanto, Judas se manifesta dos piores e mais desprezíveis hipócritas da história. Porque ele ouvia a contínua repreensão, mas tal verdade não tinha lugar no seu coração. Ele queria estar ali. Ele não queria sair dali. Eu não faço parte desse rebanho. Eu não faço parte desse pastoreio, mas eu vou continuar aqui. Até que as minhas intenções sejam materializadas. Judas, como muitos, ele se juntou a Cristo por intenção gananciosa. Judas era o ganancioso. Assim, muitos têm se juntado a Cristo por status, por fama, por posição, por honra ou por qualquer coisa. E Judas também teve os seus motivos ímpios e carnais para se juntar aos 12. Ganância. Judas era o ganancioso. Judas era aquele que no final da sua própria vida, a sua ganância se manifestou de tal modo que ele vendeu o Filho de Deus por 30 moedas. Judas queria sair do meio dos 12, então o que ele fez? Ele começou simplesmente a roubar. Começou a roubar daquele dinheiro que era sustento de Jesus e dos demais discípulos. E por fim ele elaborou um plano. Vendeu o Filho de Deus por 30 moedas. O que acontece quando alguém quer sair da igreja? Nada diferente de Judas. Quando alguém quer sair da igreja, ele simplesmente começa a se afastar. Quando alguém quer sair da igreja e não consegue, ele simplesmente começa a pecar deliberadamente. Quando alguém quer sair da igreja e não consegue, ele simplesmente começa a viver uma vida dupla, uma vida de completa hipocrisia. Assim era com Judas. Ele queria sair daquele meio, mas ele não conseguia. O que ele começou a fazer? Ele começou simplesmente a viver hipocritamente. A presença de Jesus todos os dias era uma repreensão intolerável para Judas. A pureza de Jesus começou a se tornar algo totalmente intolerável para aquela miserável alma. Judas sabia que Jesus sabia o homem ou o coração que havia em cada um dos homens. E Judas estava ali. E tendo ele conhecimento disto, ele vivia a cada dia totalmente atordoado com esta situação. A tortura de pensar que a qualquer momento ele seria revelado, que a qualquer momento Cristo iria revelar sua hipocrisia, mas Judas ainda assim estava no meio dos 12. Muitas vezes nós estamos aqui e temos uma vida dupla, e temos uma vida totalmente pecaminosa, fora desta haste. E você vive como um Judas.
Você vive totalmente atolado, que seus pecados venham à luz, que seus pecados sejam descobertos, que seus pecados sejam tragos em asta pública. Assim era com Judas. Ele estava cansado, mas ele ainda assim não queria sair desse meio. Judas não queria sair dali. E assim tem sido com muitos e muitos no seio da igreja evangélica. Eles estão cansados. Eles seguem continuamente os passos de Judas, mas querem ficarem ali. Porque só eles sabem. Para manter a posição, para manter o status, para manter a reputação, para manter qualquer coisa, por ganância, por dinheiro, qualquer coisa, eles ficam ali a qualquer preço. E preço esse, que é a própria alma. Vamos para o texto. Em João 13, do verso 14 a 17, temos o nosso Senhor Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. E ele diz que ele faz isso para vos dar um exemplo de humildade. O nosso Senhor Jesus Cristo lava os pés dos discípulos e diz assim: eu estou a fazer isto para que vocês sigam o meu exemplo de humildade. E para alguém com um coração totalmente depravado, com um coração totalmente cauterizado, tais palavras eles são totalmente intoleráveis. Para alguém que seguiu a Cristo por busca de posição e de riquezas, quando ele ouve sobre humildade, compaixão, condescendência, submissão à verdade, tais palavras lhe soam como ofensa. E este era o caso de Judas. Mas a declaração mais forte e mais importante vem a seguir, no verso 18. Não falo de todos vós, eu bem sei quem eu tenho escolhido. E ali começa o desmantelamento do traidor. Aí começa o anúncio do traidor. O nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu sei quem eu tenho escolhido. Eu não cometo erro. Eu sei quem é cada um de vocês. Eu sei o que há no coração de cada um de vós. Eu sei quem são os meus eleitos. Eu conheço a alma de cada um de vós. Eu sei quem eu tenho escolhido. Entre vós pode haver engano, pode haver dissimulações. O irmão Isildo podia estar aqui a pregar por completa soberba, por completo ego, ganância, vaidade, posição, status. Mas Deus está a dizer que eu sei quem eu tenho escolhido. Eu sei quem são os meus pregadores. Eu sei quem são os meus pastores. Eu sei quem são aqueles que eu designei para pastores. Eu sei quem tem me servido em verdade. Eu conheço o coração, a alma de cada um de vós. Eu conheço o privado de cada um de vós. Eu sei quem são os meus eleitos, diz o Senhor. Você pode até viver hipocriticamente, mas eu sei quem são os meus eleitos. No verso 18, nosso Senhor Jesus Cristo continua: para que se cumpra as Escrituras. Em outras palavras, o traidor não me vai surpreender. Eu não ficarei surpreso porque há um traidor entre vocês. O traidor não vai me surpreender. Não é só Judas, amada igreja, que se tornou filho da perdição. Todo crente que está na igreja, que toma a ceia, que é batizado na igreja, que continuamente ouve a pregação do Evangelho e no final das contas, ainda assim, ele perde toda a sua vida para as trevas. Este é também o filho da perdição. Para que se cumpra as Escrituras, não só em relação a Judas, mas a todos aqueles também que ouvem a palavra, mas estão aqui e nunca chegam em pleno conhecimento da verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala nos Evangelhos que haverá aquele homem nos últimos dias que virá, assim como Judas, a semelhança de Judas. Senhor, eu fiz isso e aquilo em seu nome. Eu pastoreei, eu liderei, eu ensinei em seu nome e eu nunca te conheci.
nada semelhante a Judas. Anos foram perdidos devido a uma vida de contínua hipocrisia. Portanto, para que se cumpra as Escrituras, o traidor não irá surpreender o meu Pai. O traidor não irá, de forma alguma, atrapalhar o meu plano. O traidor não irá colocar barreira nos meus propósitos. Ele apenas irá cumprir as Escrituras. Muitas vezes ficamos fatigados quando ouvimos muitos escândalos no seio da igreja, mas é somente para se cumprirem as Escrituras. Simplesmente para que se cumprirem as Escrituras. Jesus disse em João 17, verso 12, estando eu com eles no mundo, guarda-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum destes se perdeu, senão um filho da perdição, para que se cumpra as Escrituras. À semelhança de Judas, temos tido vários filhos da perdição. Zacarias, ele também profetizou acerca de Judas. Em Zacarias, capítulo 11, verso 12 a 13, temos escrito o seguinte: porque eu lhe disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me, lança isto ao oleiro. Esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e as atirei ao oleiro na casa do Senhor. Foi exatamente isso que Judas fez. Ele traiu o Filho de Deus por 30 moedas de prata, sob a culpa, tomou as 30 moedas e atirou-as no chão do templo. Os líderes religiosos pegaram aquele dinheiro e compraram um campo de oleiro, se cumprindo efetivamente tudo que fora profetizado pelo profeta Zacarias em todo detalhe. Portanto, Judas nunca foi surpresa para Cristo. Aqueles que traem a Cristo, aqueles que vivem hipocritamente, aqueles que têm uma vida dupla, mesmo estando aqui, ninguém está traindo, ninguém está surpreendendo a Cristo de forma alguma. Você mente toda a congregação, mas jamais poderás mentir o Deus onipresente, onipotente. Aquele que sonda a nossa consciência, o nosso coração, aquele que está em todo lugar, nenhum homem jamais poderá ocultar definitivamente nada. Nada é oculto para Deus. Portanto, Judas, ele se fez o miserável e dos mais miseráveis dos homens por rejeitar todas as cativantes mensagens, apelos que ele ouvia a partir de Cristo. Nós nos tornamos semelhantemente a Judas nesse quesito. Sermão após sermão, coração cada vez mais endurecido em pecados. Sermão após sermão, coração cada vez mais endurecido na sua vã maneira de viver. Homem, seja zeloso. Homem, seja santo. Homem, seja disciplinado. Homem, seja correto em todas as suas condutas. Homem, procura estar de bem para com todos, naquilo que for o seu esforço, naquilo que tiver dentro das suas possibilidades. Não ouvimos. Homem, ama a sua esposa. Homem, cuida da sua esposa. Homem, protege a sua esposa. Homem, estipula a sua esposa. Guarda a sua esposa de impureza, de pecado. Mas não ouvimos como esposos. Mulheres, submetem-se aos seus maridos. Amem os vossos esposos. Deem o que é de direito aos vossos esposos. Sejam amantes, servas dos vossos maridos. As mulheres não ouvem. Portanto, com tais atitudes, com tal coração totalmente circunciso, cauterizado em simplesmente nos submetermos com relação àquilo que as Escrituras mandam fazermos, nós nos tornamos a semelhança de Judas. Em vez de seguidores de Cristo, nos tornamos seguidores de Judas. Por quê? Porque como Judas,
desobedeceu às verdades claras e cativantes que Jesus Cristo apresentava, nós também, de igual forma, temos continuamente resistido às verdades cativantes apresentadas nesse púlpito dias após dias. O texto continua. Na verdade, vos digo, se alguém receber quem eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nós encontramos essa declaração em muitas passagens dos evangelhos, principalmente em Mateus. Elas simplesmente são uma verdade sondável nas Escrituras. Quem recebe aquele que foi enviado por Deus, obviamente recebe também Cristo Jesus em sua casa. O que temos aqui é simplesmente a sublime vocação ou a comissão que Cristo dá à sua igreja. Ou seja, vocês são instrumento de Deus e os homens enviados por mim. E mesmo que vocês tenham um desertor vil entre vós, isso não altera a comissão que vos foi confiada. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo estava, em outras palavras, dizendo aos discípulos. Verso 21, temos o seguinte: quando Jesus tinha dito isso, ficou perturbado em seu espírito. Eu imagino o quanto o nosso Senhor Jesus Cristo estava de fato conturbado. Ele pensava nas milhares de vezes que pregava, que apresentava as claras verdades do Evangelho, que ele apresentava como filho de Deus, como Deus, e ainda assim Judas resistia a tamanha verdade, tamanho testemunho. O nosso Senhor Jesus Cristo olhava para Judas entendendo que havia alguém, algo por detrás dele, e o nosso Senhor Jesus Cristo ficava continuamente entristecido, olhando que tem um homem que eu prego continuamente, mas ainda está ali, não ouve. Jesus estava incomodado em sua própria alma sobre a condenação eterna de Judas. Assim é conosco também. O Senhor olha e o Senhor vê contínua ingratidão da nossa parte. Você está aqui, você ouve a pregação do Evangelho e você continuamente se fecha para o Evangelho. As pregações cativantes, o testemunho cativante de Cristo, a leitura do Evangelho, ainda assim o seu coração continua efetivamente fechado para o Evangelho. Jesus sabia que Satanás estava por detrás de Judas. O texto continua dizendo que o nosso Senhor, de tão entristecido que ele estava, ele olhou para Judas e disse o seguinte: o que queres que faça, faça-o, e faça-o depressa. Houve um hipócrita entre os 12. Há sempre um hipócrita na igreja. Existem hipócritas no ministério, existem hipócritas em todos os lugares. Amós fala sobre aqueles que vendiam os justos por dinheiro, por status. Sempre houve e haverá aqueles que vendem o justo por qualquer coisa, por dinheiro, status, reputação ou qualquer coisa. Certo poeta, ele escreveu algo muito lindo e também muito intimidador. Ele escreveu o seguinte: pode não ser por prata, pode não ser por ouro, mas ainda por dezenas de milhares o príncipe da vida é vendido por uma amizade sem Deus, vendido por um alvo egoísta, vendido por uma trivialidade, vendido por um nome vazio, vendido no mercado da ciência, vendido na sede do poder, vendido no santuário da fortuna, vendido no pátio do prazer, vendido na barganha horrível que ninguém além dos olhos de Deus pode ver. Pondere, ó minha alma, deveria ele ser vendido por ti? Vendido, ó Deus, no momento em que silenciei a voz da sua palavra em minha consciência. Vendido, mas o preço aceite se torna a brasa viva, queimando profundamente a alma com dores de um tardio arrependimento.
Temos vendido, como diz o poeta, temos vendido a Cristo de várias formas. Por uma amizade sem Deus, por um relacionamento sem Deus, por um propósito sem Deus, por um lugar do qual Deus jamais entraria, que nós temos pisado continuamente os nossos pés, por uma busca, por percas de sonos sem Deus. Mas o preço pago por vendermos continuamente o Filho de Deus, como diz o poeta, é uma brasa viva, queimando eternamente a alma de um arrependimento tardio. Portanto, os discípulos, eles estavam totalmente atordoados, eles não sabiam o que estava a acontecer, eles não sabiam o que de fato estava a acontecer, eles não sabiam que entre eles havia um traidor, eles não sabiam, assim como é a igreja. Muitas vezes não sabemos que há um traidor, muitas vezes não sabemos que há alguém tendo uma vida dupla, tendo uma vida de contínua hipocrisia, não sabemos, mas Jesus sabia. E os discípulos estavam totalmente atordoados, eles não sabiam. O nosso Senhor Jesus Cristo falava que havia um traidor no meio deles e eles não sabiam o que estava a acontecer. Diz o texto sagrado que Simão Pedro fez então um gesto para João perguntando: o que está a acontecer? O que está a acontecer aqui? Isso no verso 24, o que está a acontecer aqui? Então João, diz o texto, verso 25, pergunta ao Senhor: Senhor, quem é? Eles não têm nenhum indício, eles não têm nenhuma pista, eles não têm noção, eles não sabem que haveria um traidor entre eles. Era mais suspeito até alguns deles em relação ao próprio Judas. Podia ser o discípulo que outrora era zelote, nacionalista, briguento. Podia ser o discípulo que outrora era cobrador de imposto, trabalhava mesmo com dinheiro. Portanto, não havia nenhuma suspeita em relação a Judas. Judas era aquele estrangeiro do grupo, era aquele que, de certo modo, não sabia muito dele. Portanto, os discípulos ficavam: o que está aqui a acontecer? E aqui temos a habilidade de um hipócrita. Nenhum dos 11 suspeitava de Judas. Não havia sinal algum. Mesmo até que, quando certa mulher, ela traz um vaso de perfume muito caro e despeja aos pés de Cristo, Judas é quem vai lá: Senhor, não permita tal coisa. Quem dera vendêssemos tal frasco de perfume e o dinheiro dêssemos aos pobres. Quão habilidoso era Judas. Quão habilidoso era Judas. Então Jesus respondeu no verso 26, é aquele a quem eu der o bocado molhado, e o molhado, o bocado, o deu a Judas. Aí está o desmascaramento do traidor. O que é bocado? Antigamente se comia, conforme nos nossos matos, se comia numa bacia enorme. E o bocado era feito de figo, de purés, de tamares, de coisas assim. Era que nem um molho. É como se os discípulos, eles tinham o paisângimo e eles molhavam nesse bocado. E o bocado era dado, em primeiro lugar, àquele que era, de certo modo, o nosso convidado de honra. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse ato macabro de traição, ele deu este bocado a Judas. Ele deu este bocado a Judas. Jesus sabia quem estava em Judas. E o texto continua: após o bocado entrou Satanás nele e disse, verso 27, e disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E Judas se levantou e foi. Judas se levantou e foi.
Diz o texto que o verso 30, e já era noite. E já era noite. Já era noite para sempre na vida de Judas. Judas desde então nunca mais viu luz. O dia se foi para Judas, a noite chegou, noite eterna caiu sobre Judas. Uma noite totalmente incalculável. Por sua traição, Judas pagou com a sua própria alma. Não há nenhuma traição tão cara nessa vida, se não for a traição daqueles que fazem para com o Filho de Deus. Nenhuma traição te custará a tua alma se não trair o Filho de Deus. E assim foi com Judas. E já era noite, diz o verso 30, e foi noite para sempre na vida de Judas. Nós traímos a Cristo, igreja, de invariáveis formas. E é necessário sublinharmos isso. Marido, você trai a Cristo quando você não cumpre o seu dever de marido. Esposa, de igual modo, você não está só negando o que é de direito ao seu marido, você está traindo o mandamento das Escrituras. Você trai a palavra, você não honra a palavra, você trai e você não honra o autor da palavra. Muitas vezes nós falamos, olha, eu pequei contra ti, você pecou contra o autor da palavra. Você pecou contra a palavra. Você, quando desobedece às Escrituras, você desobedece àquele que é o autor das Escrituras, que é o autor da palavra. Quando você falha, e nós conseguimos fazer isso, quando você falha naquilo que é a vida de meditação para com as Escrituras, de devocional, de uma vida de intimidade, quando você falha naquilo que é a devoção para com Deus, que é ter um relacionamento próximo para com Deus, quando você falha nisto, você está a falhar no ponto, no alvo, em Cristo Jesus, Filho de Deus. Não importa o que você mais faz, nada vale, nada valerá até que você se resolva com o Filho de Deus. A igreja moderna, ela tem a habilidade de passar semanas, meses sem orar, sem meditar as Escrituras. E temos tamanha habilidade de Judas, de ainda assim sermos constantes naquilo que é a frequência da igreja, naquilo que é a pregação, naquilo que é a preparação do sermão, naquilo que é sair para evangelizar, sem termos tamanha vida de devoção. Nada nos difere de Judas. Tamanha habilidade. A igreja moderna tem a capacidade de não ter relação com o Filho de Deus e fazer o serviço do Filho de Deus. Entender que estamos, de alguma forma, barganhando com o Filho de Deus, estamos, de alguma forma, negociando. Temos visto continuamente pessoas dedicadas, trabalhosas, empenhadas no seu ministério. E quando a gente descobre, era toda uma vida em completa depravação. Era todo um ministério debaixo de uma vida de completa depravação. Não basta estar ali com os irmãos, porque Judas também esteve com os irmãos. Mas basta-nos, primeiramente, ter uma relação profunda, sincera, honesta com o Filho de Deus. Sem segundas intenções, sem a nossa proeminência, sem a nossa elevação, sem algo nosso, mas uma relação profunda de submissão, de obediência para com o Filho de Deus. Porque se não tivermos isso, não importa o que façamos, nada valerá. Na verdade, tudo o que fazermos nos servirá para a nossa própria condenação. Palavra de Deus, amém?